Você já parou para pensar se a quantidade de nutrientes que as novas variedades de soja necessitam é a mesma quantidade de variedades de 20, 30, 40 anos atrás? E se os valores referência que nós temos utilizados são adequados para essas novas variedades? Assista esse vídeo até o final para compreender a demanda nutricional das variedades modernas de soja e como isso interfere na adubação da cultura. Bem-vindos ao Unity Atualiza, uma iniciativa da Unitiagro que tem como objetivo levar aos agrônomos e produtores rurais os resultados das pesquisas científicas mais recentes e relevantes para a produção agrícola. Meu nome é Flávia, eu sou agente de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Unitiagro. No módulo de hoje, abordaremos o artigo que tem como título, em uma tradução livre, Concentração e remoção de macronutrientes por sementes de soja ao longo de 45 anos no Brasil, uma meta-análise. Esse trabalho ele foi desenvolvido então pelo Jonathan Felipe e colaboradores na Universidade do Rio Grande do Sul e foi publicado na Revista Brasileira de Ciência do Solo no ano de 2021. O objetivo desse trabalho foi analisar a relação da concentração de macronutrientes nas sementes de soja e a produtividade de diferentes genótipos de soja e também verificar a recomendação de adubação, comparando então esses valores com os sistemas de recomendação oficial utilizado no Brasil. Esse trabalho ele é muito relevante para a agricultura porque mostra a evolução então da concentração de macronutrientes nas novas variedades de soja e faz esse comparativo para verificar se a quantidade de nutrientes que era recomendada anos atrás ainda é adequada para as novas variedades. Bom, para desenvolver esse trabalho, então os autores eles utilizaram uma base de dados pegando um período de 1974 até 2019, considerando experimentos em campo, em casa de vegetação e também lotes de sementes. No total, foram coletados mais de 3.000 dados para desenvolver esse trabalho. E dentre esses dados coletados, estavam então a concentração de macronutrientes nas sementes, então nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, e também a produtividade de grãos de soja. Bom, em seguida, então, eles fizeram uma comparação dos diferentes genótipos, da quantidade de macronutrientes nos grãos de soja em 3 grupos de genótipos de soja. O primeiro grupo convencional, ou seja, a soja não transgênica. O segundo grupo, a soja Roundup Ready, RR1. E o terceiro grupo, a soja com a tecnologia intacta RR2 Pro, chamada aqui de RR2 na identificação do tratamento. E em seguida, então, eles fizeram a comparação da concentração de nutrientes das novas variedades de soja com os sistemas oficiais de recomendação regional no Brasil. Então, compararam com Reis et al., que é o Boletim 100 para o estado de São Paulo, Souza e Lobato, que é a recomendação de adubação para o Cerrado brasileiro, o CQFS, que é o Manual de Adubação e de Calagem para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e Paulette e Mota, que é a recomendação de adubação para o estado do Paraná. Apresentando agora os principais resultados encontrados pelos autores nessa pesquisa, eu vou começar falando pela evolução da produtividade de grãos de soja ao longo dos anos. Então, eles observaram que desde 1970 até 2019 houve um aumento linear da produtividade de grãos de soja. No total desse trabalho, com todos os dados coletados, eles verificaram uma média de produtividade de 2,9 toneladas por hectare. E aqui a gente vê uma variação nessa produtividade dos dados. Isso se dá principalmente às condições climáticas de cada região.
O segundo ponto analisado nesse trabalho foi a diferença na concentração de nitrogênio nos diferentes grupos de variedades de soja. Então, começando aqui pela concentração de nitrogênio nos grãos de soja. As variedades convencionais apresentavam maior concentração de nitrogênio nos grãos comparado às variedades dos grupos RR1 e RR2. Já para a concentração de potássio e magnésio nas sementes de soja, eles verificaram que as variedades modernas do grupo RR2 apresentavam então maior concentração tanto de potássio quanto de magnésio nas sementes. Para o fósforo, o cálcio e o enxofre, as cultivares de soja do grupo RR1 e RR2 apresentavam então maior concentração do que as variedades de soja convencionais. Além disso, os autores também avaliaram, fizeram uma correlação do total de nutriente removido pelos grãos de soja e a produtividade da cultura. Eles viram uma correlação direta, então com o aumento da produtividade de soja, também ocorre um aumento na remoção dos nutrientes pelos grãos. Então, em média, são removidos 87,6 quilos de macronutrientes para cada tonelada de soja produzida. Como para as novas variedades de soja houve um aumento de alguns macronutrientes nos grãos, os autores compararam então com os valores referências de alguns manuais regionais. Então, eles consideraram variedades modernas de soja os dados de 2015 até 2019, que são esses valores aqui em azuis. Vamos começar pela concentração de nitrogênio na semente. Eles viram que, para a recomendação do estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, esses valores estavam próximos ao encontrado para essas novas variedades de soja, enquanto que a recomendação para o estado do Paraná, os valores estavam bem inferiores ao encontrado nesse trabalho. Para a concentração de fósforo nas sementes, eles viram que apenas o boletim 100 do estado de São Paulo que apresentavam valores semelhantes às médias encontradas para as variedades modernas nesse trabalho. Já para a concentração de potássio na semente, tanto para o estado de São Paulo quanto para o Cerrado, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, esses valores estavam próximos ao encontrado nesse trabalho. Quando a gente observa a concentração de cálcio e magnésio nas sementes, a gente vê que há apenas valores referências para o estado do Paraná, sendo que para a concentração de cálcio, esses valores estão próximos ao encontrado nesse trabalho, e para o magnésio, esses valores são inferiores ao encontrado nesse trabalho. Já para a concentração de enxofre nas sementes de soja, o boletim do estado de São Paulo apresenta valores inferiores aos encontrados para enxofre nas cultivares modernas, e a recomendação para o estado do Paraná apresenta valores superiores. Bom, os autores fizeram um balanço entre a quantidade de fósforo e potássio que as novas variedades de soja demandam e a quantidade recomendada pelos manuais regionais de adubação. E aí eles verificaram que para o fósforo, nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, havia uma maior quantidade de fósforo recomendada para adubação do que aquela que era removida pelos grãos de soja das novas variedades. Já para o estado do Paraná e no Cerrado, esse balanço ele ficou negativo, ou seja, era recomendado uma menor quantidade de fósforo do que as novas variedades de soja exigem. Já para o estado de São Paulo, havia um balanço entre a quantidade de fósforo recomendada e a quantidade removida pelos grãos. Para o potássio, nós verificamos que para os estados do Sul e para o Cerrado,
havia um balanço negativo, ou seja, havia a recomendação de uma menor quantidade de potássio do que as novas variedades de soja necessitam. E para o estado de São Paulo havia um balanço positivo. Então, está sendo aplicada uma maior quantidade de potássio do que as novas variedades de soja necessitam. E como conclusão, então, os autores trazem que a concentração de macronutrientes nas sementes varia de acordo com o material genético e que há um desalinho dos valores recomendados pelos boletins regionais com o demandado pelas novas variedades de soja. E você já conhecia os teores de macronutrientes nas sementes de soja para as novas variedades? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Curta e compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa ter interesse no assunto. Nos vemos em breve em mais um Unity Atualiza. Tchau, tchau!